Vereador Newton Probst, com relação à nomeação de estagiários, demissão de estagiários do município, e também a possibilidade que houve de demissão de ACTs, professores ACTs, qual é a posição real que o senhor vê nisso aí? Bom, na verdade, houve uma contratação, segundo eles, em demasia, de cerca de 32 professores ACT, né? Foi eles que convocaram, foi eles na transição, houve uma transição mais democrática possível. Durante a transição eles pediram para chamar mais cerca de 30 professores, foi chamado em virtude da solicitação do atual governo, e quando terminou o período dos 30 dias de atendimento das crianças no período das férias, dos núcleos que trabalharam durante as férias, houve uma determinação por parte da Secretaria de Educação da demissão dessas 30 ACTs. Aí houve uma revolta, obviamente, porque se elas fossem demitidas, logo em seguida começaria a ser chamada novamente as estagiárias e elas ficariam fora desse chamamento. Então, elas trabalharam 30 dias e ficaram fora. E aí houve uma movimentação por parte delas, contrataram um advogado, foram até o gabinete, tentaram uma audiência, foram primeiramente na secretária e ela confirmou que elas seriam demitidas. E aí, juntamente com o vereador Peruca, nós fizemos um movimento muito forte, fomos até o gabinete, elas foram atendidas pelo prefeito, pelo procurador, enfim, e depois de uma pressão muito forte, o prefeito, de maneira muito sábia, né, mandou contrariar a ordem da secretária e mandou que não fossem demitidas essas 30. E até quero elogiar, né, a atuação do prefeito, no sentido de que ele tornasse sem efeito, né, a ordem da secretária, porque não seria justo contratarem de maneira errada e depois tentarem mandar essas estagiárias, essas ACT embora, quando logo depois teriam que chamar novamente. Com relação a estagiários, você falou que havia cerca de 420 estagiários. Segundo informações que nós vimos em um determinado jornal da cidade, né, esse jornal disse na matéria que nós tínhamos em torno de 420 estagiários e que o atual governo já tinha contratado em torno de 50 estagiários a mais, né? E para nossa surpresa, logo depois dessa matéria divulgada, começaram a haver demissões de estagiários, mas acabaram fazendo demissões de maneira sem qualquer tipo de avaliação. Deixaram os 50 estagiários que eles acabaram contratando e começaram de uma maneira aleatória a mandar embora os demais estagiários, né? Segundo informações que tem, em torno de 100 estagiários, né, em virtude de uma crítica em uma determinada matéria no jornal. E aí mandaram embora, por exemplo, pessoas especiais, pessoas que realmente precisam do emprego, pessoas que têm a família doente, pessoas que acabam podendo fazer a faculdade em virtude desse estágio, desse dinheirinho que entra para pagar a mensalidade. Então, isso foi uma situação bastante triste, né? Nós já, inclusive, fizemos um requerimento nesse sentido e estamos aguardando resposta. Agora, realmente, de uma maneira impensada, né? Contrataram em demasia, e depois, para justificar uma matéria divulgada em determinado jornal da cidade, acabaram demitindo de forma aleatória. Com relação à nomeação da corregedora da Guarda Municipal, você está colocando que ela não teria a experiência necessária, é verdade, a estrutura necessária para exercer a função. É verdade. Nós fizemos uma crítica durante a sessão, né, nada contra a pessoa, não a conheço, inclusive. Ela é formada, ela tem a qualificação técnica, que é formação em Direito, né, mas o problema é a experiência, né, Ademar? Eu quero dizer para você que eu acho que é um dos cargos mais de maior cuidado que o governo deveria ter, nomear, porque você tem hoje aí em torno de 150 guardas municipais, né? Eles são todos guardas treinados, enfim, mas você precisa ter uma determinada autoridade, né? Eu já vi, por exemplo, no governo anterior, nós tínhamos lá o doutor Renato, que ficou em torno de 4 anos lá. O doutor Renato foi delegado de polícia e foi corregedor-geral da Polícia Civil de Santa Catarina. Nós tivemos lá o doutor Paulo, que foi delegado de polícia da Polícia Federal, e era um outro receio, era um outro tratamento quando o guarda chegava e tratava com esses profissionais, ou seja, você estava tratando com pessoas experientes, com bagagem. Quando ele te abordava, ele abordava
com bagagem, né, experiência. E hoje, infelizmente, essa menina, pelas notícias que nós temos, em torno de 21 anos, tem apenas um ano, 2 anos de OAB, né, e realmente com falta, eu acho, de bagagem, de experiência, para tocar aí uma corregedoria da Guarda Municipal. Então eu fiz essa crítica, entendo que realmente é difícil essa função, entendo que ela não deva ter essa bagagem para tocar esse importante cargo no governo, e fiz essa crítica também, já que é um governo que fala de especialistas, né, de profissionais, né, enfim, então eu fiz essa crítica de que deveriam analisar essa situação. Bom, com relação a essas discussões na Câmara hoje, está muito em torno do que se fez, do que se faz, daquilo que se deva fazer, né? Como é que transcorrem essas discussões? O senhor tem a experiência de ter sido presidente da Câmara, ter exercido essa função durante 2 anos. Como é que o senhor está encarando hoje a condução da Câmara? Eu, infelizmente, né, nós votamos no atual presidente, nós fizemos essa votação, nós fizemos um encaminhamento nesse sentido, mas infelizmente, Aderbal, a gente tem que ter na vida a condição de ter palavra, a gente tem a condição de poder cumprir acordos políticos. Nós fizemos um encaminhamento com o atual presidente, que não foi cumprido, né? Nós temos visto a dificuldade dele fazer uns encaminhamentos dentro da casa, né? Mas isso é uma questão dele, pessoal dele, gestão dele, nós vamos respeitar, obviamente, mas eu acho que ele está conduzindo de maneira errada. Esperamos que ele melhore, né? Ele, embora esteja no começo, ele vai ter que mudar algumas atitudes dele, né? Principalmente com o partido dele, né? Hoje ele escuta os demais partidos e não ouve o atual partido, o partido dele. Por exemplo, hoje ele foi para Brasília, né, não houve um convite de nenhum vereador do PMDB, ele foi juntamente com 2 vereadores do PSB, né, foi um vereador do PPS e foi ele, né, tratar aí de assuntos inerentes segundo informações que temos aí, na busca de recursos para o centro de eventos, enfim. Então, eu acho que está faltando um pouquinho de habilidade por parte do atual presidente. Com relação a uma discussão que o senhor está fazendo com vereadores da Câmara de Camboriú, a nomeação de pessoas comissionadas e nomeação de efetivos. Então, às vezes, a relação entre uma coisa e outra aqui é prescrita em lei, porque vai ser 50% apenas dos comissionados, pode ser no máximo 50% dos efetivos. Nós, na verdade, assinamos um TAC com o Ministério Público quando presidente e serviu de modelo para muitas cidades de Santa Catarina. A lei determina que você só pode ter comissionados na Câmara de Vereadores 50% do total de efetivos. Então, nós aqui hoje temos, por exemplo, 30 efetivos, nós só podemos ter 15 comissionados na Câmara de Vereadores. Hoje temos 14 aqui, efetivamente nomeados 2 ou 3, mas poderíamos chegar a 14, aliás, a 15. Temos atualmente 14 cargos disponíveis na Câmara de Vereadores, fora os gabinetes. E hoje, pela notícia que nós temos, Camboriú tem 8 efetivos e deve ter uns 14 ou 15 comissionados. Isso está fora da realidade. E também eles não têm a questão dos gabinetes, também não tem a verba de gabinete que nós instituímos aqui em Balneário Camboriú. Então nos procuraram. Hoje nós estaremos aí nos reunindo com os vereadores e passando a informação de como nós fizemos a lei aqui, juntamente com o Ministério Público, tivemos o cuidado de fazer juntamente com o Ministério Público para ficar adequado e não ter nenhum tipo de contestação. Então fizemos aquilo que a lei determina, levamos ao conhecimento do Ministério Público e foi aprovada a lei dentro daquilo que determina a lei. O critério de balneário em gabinetes pode ter no mínimo 3, pode ter menos que 3, mas é um mínimo de 3 e um máximo de 5 funcionários. Hoje nós temos para uma verba estabelecida também. Hoje nós temos uma verba de R$16 mil, que ela pode ser destinada por gabinete, por gabinete, que ela pode destinar para 3, 4 ou 5 funcionários. Então você tem um mínimo de 3 e um máximo de 5, e o vereador é que faz o salário desses assessores. Ele pode, por exemplo, pagar uma estagiária, alguém que faça o atendimento dentro do gabinete em torno de R$1.500 e pagar, por exemplo, um advogado que faça a sua assessoria jurídica, por exemplo, R$5 mil. Então é ele que determina dentro daquela verba do gabinete o valor a ser pago para o seu assessor. Bom, tem um teto máximo, mas tem um teto mínimo? Tem? Exatamente, tem um teto mínimo de em torno de R$1.500,
e o máximo é de 5 mil e algumas 5 mil em quebradinho do teto máximo. Quer dizer, pode admitir mas não pode pagar além do teto. Não pode pagar além do teto. A verba teto. que não usar, só. Exatamente. Tá certo. Obrigado, presidente. Obrigado a vocês, estão sendo à disposição.